Olá, Dom Paulinos, como estão? Domcast 26 no ar. Estamos tratando do teu pilar de estudo, o terceiro pilar, relativo à Lei 6.015. E na Lei 6.015 nós fizemos a divisão entre os títulos da lei. Estamos agora tratando do título 5, que envolve o registro de imóveis. Dentro do registro de imóveis fizemos uma divisão por capítulos, como eu sugeri que vocês fizessem para tornar o sapinho, ou sapão num sapinho, né? E dentro do capítulo do processo de registro, nós ainda fizemos uma mini divisão para que você tenha essa noção real do procedimento, passo a passo, aquele procedimento que entra na esteira da fábrica, não é? Para realizar o procedimento de registro. Fizemos a parte introdutória, conversamos sobre a segunda parte que envolve o ente público requerendo o registro das suas terras, fizemos ali aqueles comentários todos na nossa última conversa, e estamos agora na terceira parte deste mini-sapo, que envolve o procedimento de dúvida registral. E aqui não se engane, não estamos falando de dúvida efetiva, não dúvida no sentido semântico da palavra, até porque o registrador, quando se utiliza desse procedimento, processo não é um processo, é um procedimento, ele não tem dúvida nenhuma. Não há dúvida para o registrador. O que ele tem é certeza, inclusive, de que não pode registrar o título da forma como foi apresentado. Muito bem. Quando isso acontece, o procedimento de dúvida só existe porque há um dissenso. E esse dissenso é, então, exigido que ele seja solucionado ali. Ou, se a parte, naquele procedimento, concordar em cumprir aquilo, quer dizer, o procedimento de dúvida não se efetivará, ou não concordando, se leva aquilo para a decisão de um juiz corregedor na estrutura administrativa, tá? Então, o que acontece? Um dissenso entre o que o registrador diz ser necessário para o registro e entre isso e a vontade do apresentante. O 198, artigo 198, quando a gente começa essa parte, ele é muito específico ao dizer que o procedimento de dúvida será iniciado quando o interessado não quiser ou não puder cumprir a exigência registral. No não puder, imagine a situação em que ele precisa de um documento muito antigo, é impossível consegui-lo, ou se destruiu aquele documento, não há possibilidade de repor. Nessa situação, ainda há alguns julgados que permitirão o registro ser feito sem o atendimento daquela exigência do registrador. Na situação do não quer, porque enquanto não pode, o juiz vai analisar se essa impossibilidade é fática ou jurídica, para decidir se registra ou não. O problema do não quer, que é a maioria deles, né, é que nesse caso, por requerimento daquele interessado, nunca de ofício, o registrador deve levar essa dúvida a conhecimento da parte interessada. Quero que vocês entendam esse procedimento. O requerimento é feito pela parte interessada. O que o registrador faz nesse momento é redigir um documento, depois de ter feito uma nota devolutiva que não foi atendido pela parte. O que o registrador faz é a redação de um documento solicitando que aquela sua negativa seja levada a um juiz no âmbito administrativo que julgará a possibilidade de registro ou não. E junto com esse requerimento vai também os documentos originais que o apresentante levou ao registro, nunca cópia, tá? E o que o juiz fará é uma reanálise. Alguns até chamam de requalificação completa, porque o juiz no administrativo não precisa se limitar aos dados fornecidos pelo registrador. Ele pode, inclusive,
avançar sobre a qualificação, não é? E depois de verificado, então, como é que esse procedimento acontece? E, por favor, aqui eu quero pedir encarecidamente aos senhores, vejam as normas do seu estado, porque aqui tem um agravante, sempre que eu digo veja as normas do seu estado, aqui tem um agravante, né? Nós temos os dissensos julgados por órgãos do Poder Judiciário na sua atuação administrativa. E nem sempre esses órgãos são os mesmos em todos os estados, né? Então, muito cuidado aqui, bastante cuidado para não se enganarem na hora do estudo e da prova. Este artigo, depois que vocês os conhecerem, esses artigos que fazem parte do procedimento de dúvida, depois de vocês os conhecerem muito bem, vocês devem lê-los nas normativas estaduais, sempre, tá? Então, a parte não concordou, o registrador então escreveu aqueles motivos pelo qual ele não pode registrar o título apresentado. Aquela documentação inteira vai ao, normalmente, juiz corregedor daquela serventia, que aguardará a manifestação do interessado, porque o registrador, quando escreve esse documento da suscitação de dúvida, ele o escreve a pedido do interessado, nunca de ofício, né? Esse interessado, então, já sai ali da serventia com a informação de que ele tem que responder aquele procedimento requerido por ele, vai ao juiz e o juiz espera, então, a manifestação. A manifestação não é feita ali frente ao registrador. O juiz espera a manifestação, num prazo de 15 dias, é o prazo que está na lei, do interessado. Esses procedimentos hoje são, a grande maioria deles, eletrônicos na maioria dos estados. Observem as suas normas para verificar como é que isso funciona. Hoje inteiramente distribuído de forma eletrônica. E o interessado, então, deve se manifestar para dizer por que é que ele quer que registre aquilo ali do jeito que está. O juiz, então, com manifestação ou sem manifestação do interessado, vai julgar aquela dúvida, na verdade, dissenso, não é? Porque não há dúvida, se há dúvida é do interessado, do registrador nunca há. Vai julgar aquele dissenso e vai definir se aquele título, no estado em que se encontra, sem acrescentar nada mais, deve ser registrado ou não. Se o juiz entender que deve ser registrado, aquela estrutura toda que entrou no protocolo do registro, não vamos esquecer, tá? Todo título levado a registro vai para o seu protocolo, salvo aqueles que estão ali puramente para uma consulta simples. Aquele título no protocolo, quando foi enviado ao juiz, teve a sua prenotação prorrogada até o final do prazo do julgamento da dúvida. Lembra, o protocolo tem uma eficácia de 30 dias. Se esse procedimento é levado à dúvida, essa eficácia se protrai no tempo e não se antecipa a sua queda, né, de protocolo. Portanto, aqui temos até o julgamento da dúvida, na primeira instância administrativa, temos esse protocolo prorrogado. Quando o juiz julga, registre-se ou não registre-se, aquela documentação volta, então, ao registrador e é cumprida a exigência. Caso o juiz diga não registre, precisa disso mesmo, o interessado deve cumpri-la. Ou caso o juiz diga registre, está tudo certo, não peça mais nada, então o registrador que está com aquilo no protocolo vai cumprir o registro. Ou ainda, uma terceira opção, o interessado com o julgamento do juiz em primeira instância não concordando, continua não concordando, né? Ele tem a seu favor um recurso, também administrativo. E esse recurso no procedimento de dúvida, cuidado, muita atenção aqui, tá? Porque ele pode ser uma apelação administrativa, tem a natureza jurídica de uma apelação. Em alguns estados é um recurso administrativo, depende muito da estrutura normativa do estado, da organização judiciária, e também depende da organização judiciária para checar quem julga. Qual é o órgão em segunda instância administrativa que julgará aquele procedimento para checar se o registrador está correto na sua exigência ou não. Pensando nisso, imaginem essa documentação ali toda andando, né? Então ela vai, os originais vão ao corregedor permanente, depois, se houver ali um recurso da decisão,
Eles vão, normalmente é um órgão no tribunal, não importa muito se o órgão é especial, se é a corregedoria, se é a presidência, depende muito do estado, é um órgão no tribunal sempre, tá? Aquilo é julgado e ao final daquele julgamento, então, procedente a dúvida, e é aqui que eu quero o seu cuidado total, porque se a dúvida procede, e quem escreveu a dúvida, não é quem tem dúvida, mas quem escreveu a dúvida foi o registrador imobiliário, então ele está com a razão. A dúvida que ele escreveu procede, não se registrará aquele título sem o cumprimento das exigências feitas. Se a dúvida é improcedente, e diria para vocês que muita gente não sabe dessa diferença, tá? Se ela é improcedente, então há ali uma determinação do registro daquele título no molde em que ele se encontra, porque o registrador, então, escreveu aquele procedimento, mas não tem razão, de acordo com o órgão prolator da decisão. Muito bem, esse procedimento, ao final dele, decide-se se o registro vai ser feito, e cuidado aqui, porque pode ser que quando volte essa documentação ali ao registrador, diante do tempo que passa, tenhamos outro problema, né? Porque pode ser que aquilo volte e passou o tempo e tenha nova exigência legal, novo procedimento a ser observado e dá-lhe confusão, já imaginaram, né? Mas entendam isso na prática, porque é bastante relevante para que vocês imaginem como é que essa movimentação acontece. O procedimento da dúvida administrativa, ele não retira da parte o direito de se utilizar da via jurisdicional para discutir aquele direito. Aí não mais num procedimento de dúvida, mas numa ação comum, ordinária, ele discutirá então se ele tem ou não tem aquele direito. De qualquer forma, no caso daquela decisão de dúvida, sendo procedente a dúvida do registrador, aquele protocolo cai e ponto, e acabou. Então, se você quer brigar muito e acha que vai perder no administrativo, bom, vai pro judicial direto, pede uma liminar, manda segurar o protocolo e seja o que Deus quiser. Só tô comentando isso para vocês verem que, na prática, alguns advogados utilizam a medida indevida, utilizam uma coisa chamada procedimento inverso de dúvida. Ele inicia a dúvida lá no juiz corregedor direto e o registrador, nesse momento, não está sabendo disso, de que essa dúvida está começando lá. Portanto, aquele protocolo pode cair antes. Acontece também de a parte requerer direto, quando ele ouve já a negativa na nota devolutiva, ele entra direto para o judiciário e fica o registrador ali sem a possibilidade de saber que aquilo está acontecendo. O que é que pode acontecer? Princípio da prioridade, né? Nesse meio tempo entra ali um novo título à frente daquele, um título que colida com aqueles direitos, à frente daquele, e vai entrar no registro. E aí, cadê o direito daquele suscitante, não é? Então, imaginem que eu vendo uma casa a João e tem lá qualquer procedimento, tem, sei lá, uma indisponibilidade, tá faltando um documento. João, não conformado, reclama da exigência do registrador e pede o procedimento de dúvida. No procedimento de dúvida, isso iria pelo caminho normal, mas vamos supor que João, inconformado, não diga nada ao registrador e vá direto ao judiciário. O registrador não sabe o que aquilo está acontecendo. Nesse meio tempo, eu, que vendi a casa a João, vendo a mesma casa a José. José não deve documento nenhum, tá tudo certo, tá tudo bonito. Chega ao registro de imóveis, registra o título dele. Quando o judiciário mandar que se cumpra, se mandar que se cumpra a ordem para João, o imóvel já é de José, não é mais meu, não dá mais para cumprir. E aí começam a acontecer assim aquelas coisas meio absurdas, registre-se de qualquer modo, sob pena de... Mas não é mais da pessoa, não interessa, registra aí, acontece isso aí, né? Vocês já sabem disso. Mas aí isso é assunto para outro Domcast. Agora nós temos que solucionar nosso procedimento de dúvida e depois de compreenderem isso muito bem na 6.015, por favor, encarecidamente, por favor, leiam as normas do seu estado para saber como é que ela trata o julgamento da dúvida local e os recursos no procedimento de dúvida, qual é o órgão especial que julga esse recurso. Tudo bem, meus queridos? Voltamos loguinho com nossa próxima parte, que vocês vão
Tem que estudar muitíssimo, hein? Já aviso. É retificação e retificação é um perrengue do começo ao final. Um beijo pra vocês.